Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui por este canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dari Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Servimos a Deus na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos, presidida pelo nosso pastor Nivair, bispo da Cruz, nosso pastor presidente. E nós estamos aqui na cidade de São João Batista do Glória, servindo ao Senhor, e queremos louvar a Deus também, aproveitando aqui pelo corpo docente da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa cidade de São João Batista do Glória, na pessoa aí da nossa irmã, professora irmã Eliane, também aí o professor diácono Ivandro, também o diácono Alexandre Teixeira e também a professora Aline. Deus abençoe, um abraço a todos vocês. Desde já também quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, amigos e amigas que têm nos acompanhado aqui por este canal. Desde já quero pedir aí que vocês continuem deixando aquele joinha para que o YouTube também possa estar aí sempre que a gente postar a lição, e o YouTube também esteja comunicando vocês. Por isso que é importante vocês deixar o joinha, porque vocês interagem com o YouTube e o YouTube interage com vocês. E também para você que é iniciante, está passando aqui por o canal, não deixe de se inscrever, se inscreva aí, né? Aciona o sininho e todas as vezes que nós postarmos aqui a lição, nós estaremos aí junto com vocês, comentando, e vocês também por dentro das lições maravilhosas. Nós estamos já com a 12ª lição deste quarto trimestre de 2019, com o tema A Rebelião de Absalão. O texto áureo está baseado em 2 Samuel capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 15, e o verso de número 6. Verdade prática. A rebelião revela uma natureza depravada e oposta contra Deus, visando apenas o propósito que contraria a perfeita vontade divina. Então nós estamos aí com esta bela lição falando sobre a rebelião de Absalão. Leitura bíblica em classe está em 2 Samuel 15, do 1 ao 18. E vocês não deixem de ler a lição em casa. Nessa lição trataremos aí sobre este pecado de rebelião. A palavra rebelião, ela vem do ato de rebelar, ser um desertor e insurgir, e também ser uma pessoa indomável. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos entender que que se rebela, ele é um indomado, ou seja, ele não dá liberdade nem para Deus trabalhar na vida dele. Então é muito importante essa lição. E nós vamos ver que a rebelião, ela é como o pecado de feitiçaria. No próprio livro do profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo 15 e o versículo 23, nós vamos ver esta comparação. Temos aí o objetivo geral da lição e nós pretendemos atender aí o objetivo que a lição nos propõe, que é expor que a rebelião revela uma natureza depravada e opóstata contra Deus, visando apenas os propósitos que contraria a sua vontade. E nós temos também os objetivos específicos, que é muito importante nós atentarmos para eles, porque fazendo assim, nós não vamos sair fora da lição. Descrever o homem Absalão. Depois, destacar a revolta de Absalão e apontar a morte de Absalão. É interessante, amados irmãos, nós entendermos que, como a lição vem tratando, numa rebelião todos perdem, seja na família, na amizade, nas instituições religiosas, ninguém
sai ileso deste processo. A rebelião é algo que machuca, é algo que traz sérios problemas para o ser humano e nós devemos atentar para isso. Essa lição, ela vem justamente para tratar este problema que não só ficou na vida de Absalão, mas tem alastrado por toda a esfera da humanidade. E é triste dizer que no meio também cristão tem se alastrado. Que Deus nos guarde deste pecado. Nós temos aqui a introdução. A introdução, ela vai nos levar ao ponto central de toda a lição, pois ela vai dizer que o assassinato de seu irmão Amnon não foi apenas um efeito vingativo, mas uma oportunidade de excluir aí um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Então isso é importante também nós entendermos isso aqui. E o primeiro tópico vai falar sobre o homem Absalão. Quem era Absalão? Absalão, amados irmãos, era filho de Maaca com Davi. Mas eu preciso ressaltar algo aqui também, porque esse nome, ele é comum de dois gêneros. O que é isso? Ele é aplicado tanto para homem quanto para mulher. Nós vamos ver aqui que este nome, nós temos que tomar muito cuidado, porque além de ser a mãe de Absalão, nós vamos encontrar também Maaca, que é filho de Naor, irmão de Abraão, já é um homem, né? Temos também Maaca, filha de Absalão. Nós vamos ver que Absalão coloca o nome da mãe na filha. Está lá em 1 Reis, capítulo 15, e o versículo 2. O irmão de Abraão está em Gênesis 22, e o versículo de número 24. Também nós vamos encontrar Maaca como concubina de Caleb. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 18 ao 48, vamos ter essa história aí. Também temos a esposa de Maquir, mãe de Pérez, está em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 15 e 16. Também nós temos aí a esposa de Jeiel, 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 29, e o capítulo 9, o versículo de número 35. Também nós temos aí a Maaca, mãe de Hanã, o qual era um dos valentes de Davi, que está em 1 Crônicas, capítulo 11, e o versículo 43. Também nós temos aqui Maaca, pai de Cefatias, o qual foi oficial na tribo de Simeão durante o reinado de Davi. 1 Crônicas, capítulo 27, e o versículo de número 16. Então, às vezes, se tiver aí algumas citações, às vezes vai numa enciclopédia, você vai encontrar aí várias marcas, mas tem que tomar cuidado, porque nem todas é uma só, e também nem todo nome Maaca se destina ao sexo feminino. Então, é importante entender isso aqui. Absalão era filho de Maaca. E é interessante também que a lição ela faz questão de mostrar que ele era o terceiro filho de Davi. Nós temos aqui também o segundo filho de Davi, que era Quileabe. Quileabe era filho de Abigail, ou melhor dizendo, Abigail, viúva de Nabal. Essa história nós vamos encontrar em 2 Samuel 3 e 3 e Crônicas, 1 Crônicas 3 e 1. Nós vamos encontrar essa história aí. E depois nós temos aqui o primogênito, que era Amnon, né, filho de Ainoã. Ele era o primeiro filho de Davi. Então nós temos aí esses três nomes importantes e também de grandes possibilidades de chegar à sucessão
do trono de Davi. Porém, nós vamos ver quais são os motivos, razões e circunstâncias que os mesmos não chegaram. Nós temos aqui, amados irmãos, também a lição dizendo, conforme a Bíblia nos informa, que Absalão era um filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois este estava ao seu dispor um carro e 50 homens que corriam adiante dele. Aqui nós vemos um ponto crítico na liderança familiar de Davi, porque ele tinha um filho predileto. E na criação de filhos nós não podemos ter partidarismo. Os filhos têm que ser tratados de forma, digamos assim, iguais. Não podemos ter preferência para um e para outro. Então, um dos problemas que nós já vamos ver dentro da liderança familiar de Davi é que ele tem preferência por Absalão. O segundo ponto aqui do primeiro tópico, nós vamos ver em que consistia a causa e revolta de Absalão. Nós vamos ver aqui que Davi foi o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família. Primeiramente, nós vamos ver aí que Davi ele perde a referência espiritual. Por causa do seu pecado, ele perde a referência espiritual. Isso é importante, nós como liderança, entender que nós não podemos perder esta referência espiritual, porque tem muitos que nos olham e nos têm como referência espiritual, e precisamos manter isso aqui pela graça de Deus. Nós vamos ver aqui que devido às suas faltas, devido ao problema de Davi, ele enfraqueceu espiritualmente, moralmente, ao ponto de acontecer um estupro dentro da sua própria casa, né? Aminon, ele acusado, né? E é o responsável por este ato de estupro com a sua irmã Tamar. E Absalão, ele trama a morte de Aminon. E é interessante nós vermos que, após ele matar Aminon, a Bíblia faz questão de dizer que ele foge. Ele vai fugir. E Davi fica aproximadamente mais de 2 anos sem falar com Absalão. Isso aqui também é um ponto importante que muitas lideranças têm falhado nos dias atuais, que é não ter o cuidado com a comunicação. A comunicação é importante para a comunhão. A comunicação é importante para o fortalecimento da união. A comunicação traz benefícios para todo o corpo, para toda a junção familiar, como também ministerial. Uma liderança que não tem comunicação, ela é propícia a falhar, porque nós vamos ver que uma das revoltas de Absalão é a falta de comunicação de Davi para com ele. Ou seja, quem está do outro lado, no caso de Absalão, fica com a incógnita. O que a liderança está pensando ao meu respeito? O que ela está tramando ao meu respeito? Essa era a posição, o questionamento que tinha na vida de Absalão. Então nós vamos ver aí que foi uma das falhas de Davi. Haja visto que nada justifica o que Absalão fez, mas foi o que contribuiu para que o problema viesse a se alastrar de uma forma avassaladora. Nós vamos ver aqui agora o segundo tópico. O segundo tópico vai falar a revolta de Absalão, a fraqueza do reinado de Davi.
Davi, por ocultar o seu pecado, Davi, por levar uma vida, digamos assim, relaxada, como a lição vem nos dizendo, porque uma das coisas que nós podemos observar é que o pecado, na maioria das vezes, ou por que não dizer sempre, ele vai nos desqualificar para poder corrigir. Foi o que aconteceu com Davi. Ele não tinha moral para chamar atenção. Ele não tinha capacidade de exigir alguma coisa, tendo em vista que a sua família já sabia, tendo em vista que até o comandante dele já tinha descoberto aí agora o caráter de Davi. E é importante nós entendermos isso aqui. Os problemas começaram a acumular. Com isso nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que nós temos que ser irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 2. Davi foi a alavanca para a rebelião. Davi, de uma forma direta ou indireta, ele contribuiu para que Absalão tivesse essa atitude. Por quê? A falta de comunicação, a perca de referência como líder espiritual dentro de casa fez com que Absalão começasse a observar mais os erros do que acerto do seu pai. Então isso é interessante, que nós possamos, de uma maneira bem consciente, entender que nós, além de termos a responsabilidade de liderar, tem pessoas nos observando, tem pessoas nos acompanhando, e isso é muito bom para que a liderança não venha cair nestes mesmos problemas. Nós vamos ver que a falta de autoridade levou Davi a deixar o reino seguir o curso natural, sem ter nenhuma reivindicação da parte da liderança. Ou seja, é o famoso não tem nada a ver, não tem problema, isso não faz mal. E essa palavrinha não tem nada a ver, não tem problema e não faz mal, tem levado muitos líderes ao fracasso. Volto a dizer, nada justifica o erro de Absalão. Mesmo que nós tentamos aqui apontar diversas causas, nada vai isentar o pecado de Absalão. Mas tem coisas que contribuem para o tal ato. Nós vamos ver aqui o segundo ponto, o Absalão político. Há registro do plano de insurreição de Absalão. Nós vamos ver aqui que Absalão, ele tentou impressionar o povo. Primeiramente, ele se exibia. A Bíblia faz questão de dizer que ele sempre tinha homens correndo adiante dele. Era aquele homem que queria os holofotes para ele. Era um homem que tudo que precisava ser feito, ele dava ordem para alguém fizesse no seu lugar. Ou seja, ele liderava não da forma que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou que aquele que quer ser maior, que seja servos de todos. Absalão não era um tipo de líder que lavava os pés dos discípulos. Pelo contrário, os discípulos tinham que lavar os seus pés e ainda beijar os seus pés. É o que nós vamos ver e aprender com o perfil de Absalão. Absalão, amados irmãos, ele agia da seguinte maneira: demonstrava um espírito de grandeza, ou seja, aqui quem manda sou eu sou autoridade maior e ninguém pode me contestar. Era a forma que Absalão via as coisas. No entanto, ele se colocava na posição de juiz para julgar as causas. E ele aproveitava essas oportunidades, julgava as causas e apontava os erros do reinado do pai. Então, nós vemos aí uma grande falha, da parte de Davi, e também a presunção
aí de Absalão. Nós vamos ver aqui, ele exercia uma função que não era sua, ou seja, ele não era juiz. Ele sentava-se à porta da cidade e ficava ali atuando como juiz. Um detalhe importante também que a lição faz questão de tratar é que ele usava era aquela pessoa bajulenta. Na frente sempre estava alisando, mas por trás estava defamando. Uma falsa bajulação. Falsa humildade. Irmãos, isso aqui é impressionante. As pessoas confundem humildade. Às vezes acham que apenas um sorriso amarelo é questão de ser humilde. Mas humilde é muito diferente do que as pessoas pensam ser humilde. Nós vamos ver que Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde é a pessoa que é e não usa a pretensão de ser. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo e enfrentando a morte de cruz. Essa é a posição de humildade. Mas Absalão não. Absalão, ele queria mostrar que ele era grande e aí tinha uma falsa humildade. Ele era dissimulado. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que age camuflada. Todos olham para ele e pensam que é uma coisa, mas na verdade é outra. Outro detalhe importante: falsa devoção a Deus. Ele fala com seu pai para ir para Hebrom para oferecer sacrifício, para oferecer culto, para participar da festa, quando na verdade ele estava tudo com uma arquitetura já montada e mandou uns convites até para outros ir juntamente com ele, a qual foram de forma enganosa ali junto com Absalão. Nós vamos ver que Absalão, ele planeja tudo. Por quê? Ele não matou o irmão simplesmente porque ficou com raiva do ato do estupro de Absalão. Não, nós vemos aqui que a intenção dele era eliminar o que era mais propício a chegar ao trono, que era Amnon. Como Amnon teve esse deslize de praticar esse incesto com a própria irmã, de praticar esse ato cruel, fingindo-se de doente, e Davi acreditando também, porque ele não foi lá ver se o filho realmente estava doente, ele simplesmente mandou Tamar ali para poder executar o plano que Amnon já tinha traçado no seu coração. Então Absalão, ele elimina Amnon, ou seja, com aquela vontade, menos um. Então ele era um homem cruel, ele era um homem que planejava tudo para sair como ele queria. Aonde nós vamos ver aqui no terceiro ponto, proclamando-se rei. Absalão reina em Hebrom era o grito de guerra que ele havia combinado com todos. Por quê? Ele era nascido em Hebrom e ele sabia também que Hebrom era praticamente um centro histórico, que toda a monarquia e todo o legado de seu pai estava ligado a Hebrom, porque foi lá que Davi foi coroado rei em primeira mão. Então nós vamos ver aí que ele aproveita tudo isso para poder usurpar do trono do pai. Quarto ponto aqui, a lealdade do servo de Davi. Quando eles ficam sabendo, da trama, chega o conhecimento que Absalão estava vindo para poder
tomar Jerusalém, ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que ele faz é em frente ao Monte das Oliveiras. E nós vamos ver aqui que isso aqui tem uma ligação profética quando nós olhamos para Lucas capítulo 22, o versículo 39. Foi lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, aonde Cristo sentiu a pressão da cruz. E foi ali que Davi também sentiu o peso da traição do próprio filho. E é interessante, amados irmãos, que Davi agora ele começa a planejar a estratégia. Ele até fala eu creio que aqui foi Davi usando a sua experiência para experimentar. Junto com Davi havia muita gente, e junto com eles se destaca um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. E Davi manda ele, para que ele voltasse a ter com Absalão, para ficar junto com Absalão. Porém, ele jurou fidelidade a Davi, dizendo que, ou vivo ou morto, ele ficaria do lado de Davi. Com isso, deu uma segurança maior para Davi, que aquele que estava ao seu lado não era inimigo. E é interessante que Davi, ele vai mostrar isso, essa estratégia, no terceiro tópico aí, que é a morte, onde vai falar da morte, a consequência da rebelião de Absalão. Davi teve que montar um exército, Davi teve que montar uma estratégia de guerra para lutar com o seu próprio filho, dividindo-se em 3 companhias, ou em 3 pelotões, a liderança de Joabe, a outra com a liderança de Abisai, e a última com a liderança de Itai. Então Davi, com isso, fala: já que você não quer, você vai comandar a tropa ao meu favor. E nós vamos ver algo interessante aqui também, que nós temos que analisar como é que está os conselhos do povo ao nosso favor. Às vezes nós enfrentamos batalha, enfrentamos guerra, e nós vamos ver isso aqui na vida de Davi. Quando Davi foi enfrentar uma guerra, o povo avaliou as consequências da guerra, ao ponto do povo ver o valor que Davi tinha para eles. E eles aconselharam Davi a não ir para a guerra. Ou seja, sabendo que Davi era um guerreiro, sabendo que o combate estava na veia do rei Davi, eles aconselham agora Davi a não ir para a guerra. Segundo motivo, o povo não queria que Davi tivesse aí na frente da batalha e ter que trocar golpes com seu próprio filho, apesar de que Absalão estava na posição, já tinha se declarado inimigo de Davi. O povo entendeu que era melhor Davi não ir para a guerra. Segundo ponto, nós vamos ver aqui o preço da rebelião de Absalão. Davi entrar em combate, a vitória do povo, do exército de Davi, facilitou aí a vitória de toda a nação, e por que não dizer da coroa também, Pelo fato que os homens que Davi tinha na frente de batalha, eles conheciam o território, eles sabiam na onde estava pisando. E já Absalão não tinha essas noções. E eles foram pegos pela floresta traiçoeira. Mas tudo isso nós vamos ver que tem Deus trabalhando a favor de Davi. Nesta peleja, Absalão perde 20.000 homens, foram abatidos, homens que foram dizimados pela rebelião de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8.
A Bíblia vai dizer que Joabe tomou conhecimento que Absalão havia se prendido em uma galha de uma árvore pelos seus cabelos, e as pessoas que chegaram até ele não trouxe a notícia de que tinha matado ele. O que acontece? Joabe agora então vai até Absalão e mata Absalão. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador, como rebelde. Pela lei deveria morrer. Nos nossos dias também não é diferente. Cuidado com as tramas que você faz. Cuidado com o esforço que você faz para chegar a uma determinada liderança, sendo que Deus não está nesse propósito, pois o fim é trágico, o fim é traiçoeiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Chegamos a mais um final de uma aula. Deus em Cristo continue abençoando. Quero desejar aqui um Feliz Natal a todos e que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de todos vocês. E você que é novo por aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho e deixe o joinha para que nós possamos crescer junto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo, para a honra e a glória em nome do Senhor Jesus Cristo.